Vou fazer o Enem 2022 e minha nota de redação tá travada, eu não sei mais o que fazer. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que faltou para o 1000. Eu sou a Luma, sou formada em letras, mestre em linguística, criadora do método LP e mais conhecida como a fada da redação. E nessa altura do campeonato, o desespero bate de você olhar suas redações e ver que elas ficam batendo na trave. Tira sempre a mesma nota, mas não consegue chegar no 1000. E é por isso que eu criei esse quadro. Nessa série, eu analiso redações de alunos meus e alunas minhas que fizeram o Enem passado, tiraram 900 mais e a gente olha para o que faltou para o 1000. O link da temporada inteira tá aqui embaixo para você maratonar, assistir a todos os episódios. Já te aviso, essa série vai colocar para bem longe o blá 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 da redação, que é tudo aquilo que te disseram que você não podia usar na redação e que você vai ver as pessoas usando na redação do Enem passado aqui. Eu dou risada porque a gente escuta cada coisa na internet, que não pode isso, não pode aquilo, aí você vê as redações não tá 1000, as redações 900 mais e tá aqui. Eu vou usar a cartilha do 900 mais, que é um compilado de redações de alunos meus e alunas minhas do Enem passado. E nesse episódio, a gente vai analisar a redação da Beatriz Lopes. Ela tirou 900 pontos nessa redação e a gente vai ver o que faltou pro 1000. Ela começa assim. A Constituição de 88 define que todos são iguais perante a lei, porém há uma lacuna na garantia do acesso à cidadania no Brasil para alguns indivíduos que não possuem, na maioria das vezes, documentos básicos, por exemplo, certidão de nascimento, mesmo sendo esse um direito constitucional. Ah, e uma coisa, eu esqueci de avisar o tema do Enem 2021 de redação, que é invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então essa redação é sobre esse tema, tá? Nesse contexto, observa-se um delicado problema que tem como causas o silenciamento e a priorização de interesses financeiros. A introdução dela tá seguindo exatamente o que eu ensino no método, então tem uma estratégia de abertura usando a Constituição, já anota esse repertório para você usar também. Depois vem a problematização, a tese, ela já aponta 2 argumentos, enfim, tá tudo maravilhoso. E se você não tá entendendo nada do que eu tô falando, Luma, que é isso? Problematização, tese, método, fica tranquilo que no final do vídeo eu vou te explicar o que você vai fazer para entender. Nessa perspectiva, há a questão da lógica capitalista que influi decisivamente no problema. Para Bauman, Para Bauman, os valores da sociedade estão sendo colonizados pela lógica de mercado. Eu amo essa citação, anota aí já também. Tal constatação é nítida quanto à garantia de acesso à cidadania do Brasil, visto que a ausência de um investimento sustentável para a garantia de documentos de registro civil gera a falta de direitos básicos. Aqui tem uma vírgula entre sujeito e predicado. Tendo como exemplo o direito à saúde, faltou uma crase aqui. Pois para ser garantido ou garantida, certo? Seria garantida. Mas aqui essa letra não dá para ter certeza. É necessário ter o registro. Beleza. Assim, inverter a lógica e colocar os valores humanos em primeiro lugar é urgente. Maravilha. Além disso, vale ressaltar que a falta de discussão influencia fortemente o problema. Nadezhda Mandelstam, a gente nunca consegue falar direito o nome dela, Mandelstam, acho que é assim, afirma que o silêncio é o verdadeiro crime contra a humanidade. Tal crime está instaurado na garantia de acesso à cidadania no Brasil, dado que chique, raramente é um debate acerca de uma parte da população não ter esse acesso, resultando na ausência da resolução do mesmo. Como exemplo, quase 900 mil nordestinos, faltou um S aqui para gerar concordância, sem o registro de nascimento. Desse modo, é urgente tirar a questão da invisibilidade. A gente já sabe aqui que tem um problema de competência 1, porque a competência 1, ela
admite no máximo 2 desvios, a gente tem 3, né? Mas, pela pontuação, talvez haja problema de outra competência também. Portanto, é urgente intervir nesse problema. Para isso, o poder público deve investir na garantia de acesso à cidadania no Brasil por meio da destinação de verbas a fim de reverter a supremacia de interesses mercadológicos que impera. Tal ação pode ainda conter uma divulgação na mídia de massa para que a população tome conhecimento. Paralelamente, é preciso intervir sobre a invisibilização presente no problema. Dessa forma, os direitos constitucionais poderão ser garantidos. 29 linhas, 900 pontos. E antes de eu abrir a vista pedagógica da redação dela, eu quero que você coloque aqui nos comentários em qual competência você acha que a Bia perdeu nota. O que você percebeu na redação dela? Ah, foi C1 e C tal. Coloca aqui. E vamos ao resultado. Eu gravei uma super aula gratuita. Vou deixar o link aqui embaixo. Vai te ajudar muito a aprender redação. A redação da Bia tirou 900 pontos e agora a gente vai competência por competência. A competência 1, 160, que foi bem o que eu falei, né? Uma nota super coerente, ela teve 3 desvios. 3 desvios não pode tirar 200. A competência 2, 180. O que significa 180 na C2? Eu vou até abrir aqui o guia de autocorreção, que foi um guia que eu criei com base nos critérios do Enem, para você conseguir visualizar como que tudo é corrigido. Seguinte, a competência 2, ela vai avaliar lá nas últimas etapas o repertório. O que isso significa? Que para a pessoa tirar 160 ou 200, não tem outra coisa senão isso. A competência 2 ela é muito clara. O que a gente pode perceber? Um corretor deu nível 5, um corretor deu nível 4. O nível 5 é quando o repertório, ou seja, o conhecimento de mundo que a pessoa usa na redação, ele é legitimado, pertinente e produtivo. Um dos corretores disse que sim. O outro disse que esse repertório é apenas legitimado e pertinente, mas não tem uso produtivo. Vamos ver na redação dela? Seguinte, para ter uso produtivo, o repertório ele precisa ou ser aproximado do tema, você dizer que o que acontece na realidade brasileira é parecido com aquele repertório, ou oposto, que é você dizer que o que acontece na sociedade brasileira é o contrário, é o oposto do que acontece naquele repertório. Vamos ver se ela fez isso. O primeiro repertório da redação dela é a Constituição, vou até grifar aqui pra gente, a Constituição de 88. Ela fala assim, ó, a Constituição de 88 define que todos são iguais perante a lei. Porém, há uma lacuna na garantia do acesso à cidadania. Só isso aqui já demonstra que ela cumpriu o critério da C2. Mas ainda há outras oportunidades. Ela coloca Bauman e ela coloca também essa pensadora aqui. Então, o que a gente pode perceber é que a redação dela, ela tem 3 repertórios legitimados, pertinentes e produtivos, o que seria mais que o bastante para dar nota máxima na competência... Na competência de número 2. Mas um corretor deu 200, outro deu 160. Totalizando 180. Luma, mas e agora? Um corretor corrigiu errado, deu nota menos, socorro. Sim, isso acontece no Enem. Só vai dar problema se houver discrepância. Discrepância é quando a nota de um corretor é muito diferente da nota do outro. Aí vai para um terceiro, se não, vai assim mesmo para o participante. A competência 3 tirou 180 também. O que significa um 180 na competência de número 3? Significa que um dos corretores identificou que não há nenhum problema nem de projeto de texto e nem de desenvolvimento das ideias, porque é isso que a competência 3 avalia. Então, a gente tem aqui, ó, um deles falou, o projeto de texto estratégico? Sim. A desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto? Um marcou que sim, outro marcou que não. Então, isso significa que ou um dos corretores identificou algum problema de projeto de texto, da escolha das ideias, ou algum problema de desenvolvimento. Eu não enxerguei nenhum. Eu tô junto com esse cara aqui, ó, que deu nota máxima, porque eu achei o desdobramento da argumentação dela perfeito. Mas, de novo, isso pode acontecer.
Depois vem a C4, o C4 foi 180 também. O que significa 180 na C4? C4 avalia a coesão. Eu vou perder ponto na coesão se minha redação tiver alguma inadequação coesiva, tipo eu usar um conectivo com o significado de outro, ou se houver repetições excessivas, tipo eu repetir muitas vezes as mesmas palavras. E aí eu vou perder também. Repetição não foi o caso na redação dela, então vamos dar uma checada nos conectivos para ver se a gente identifica algo que pode ter gerado a perda de 40 pontos. Vamos lá, vou marcar os conectivos de azul na redação dela, tá? A gente tem um porém, esse porém tá com o significado certinho, maravilhoso. A gente tem o nesse contexto, certinho, nessa perspectiva, tá certo, tá com constatação, visto que, tá certo, pois, tá certo, assim, tá certo. Além disso, certo, dado que, certo, desse modo, certo. Até agora, tudo certo. Portanto, certo, para isso, não é conectivo, mas é elemento coesivo, tá certo. Dessa forma, não é igual desse modo, não repetiu, tá certo. Paralelamente, tá certo. Então, eu não vejo nenhum problema de inadequação e nenhum problema de repetição. Ou seja, não sei porquê, acho que eu não gostei muito desse um dos corretores aqui. Ele tá tirando um monte de nota que não tinha que tirar. A gente busca e não encontra o que ele enxergou. Isso pode acontecer. Por isso que tem 2 e não um só. Porque se fosse um só, ele teria tirado uma nota muito mais baixa. Então, esse é o sistema de correção do Enem, tá, gente? O que a gente pode fazer, então? A mesma coisa que a Bia fez. Dar o nosso melhor em todos os critérios, em todos os pontos, mas tem certas coisas que simplesmente não estão sob o nosso controle. E não adianta pirar com os detalhes, tipo assim, não, eu vou recorrer, eu vou tentar reverter essa nota. Não vai, não acontece nunca, não é assim. Há uma instituição muito maior por trás disso aqui do que o nosso desejo de mudar uma nota. Então, basicamente, o que a gente faz? A gente dá o nosso melhor e torce para pelo menos um dos corretores ter todos os parafusos no lugar. E aí, a competência 5 tem 200, os 2 corretores concordaram na nota e ficou redonda, maravilhosa. E aí, o que você achou da redação da Bia? Eu acho que é uma ótima redação para você modelar para o Enem desse ano. Então aproveita, anota esses repertórios, anota essas questões para que você possa fazer uma redação tão maravilhosa quanto essa. Vamos torcer para não cair nenhum corretor que corrige errado. Isso acontece, não tá no nosso controle. Foco no que a gente tem controle. Se você gosta de vídeos em que eu abro redação aqui para que você possa ver e não só entender teoricamente, você vai deixar um like aqui. E se você vai fazer o Enem desse ano, você vai se inscrever no canal e ativar o sininho agora. Beijo, até a próxima.